com 25 dá 50. Como o perímetro é a soma de tudo isso, então vamos lá. X mais x mais x mais 25 mais 25. X mais x mais x, 3x. 25 mais 25 igual a 50. Tudo bem? Sim. Tudo isso junto dá o perímetro. Por isso que ele cita aqui nessa frase o seguinte, olha só. Indicando o perímetro por y, então a gente está definindo que o valor do perímetro vai ser y. Temos isto, ok? Y é igual a 3x mais 50. Ou seja, se tu alterares o valor do x aqui, se tu escolher, por exemplo, que o x é 100, tu vai ter 300 mais 50. Sendo assim, o perímetro daquela figura será 350. Isso, essa coisa simples que a gente acabou de pensar juntos aqui, é uma equação polinomial do primeiro grau, tá bom? Ela recebe esse nome estranho, mas é simplesmente uma equação onde tu tens um número multiplicando x e outro número somando, ok? Toda equação que tiver esse formato aqui é uma equação polinomial do primeiro grau. Muito bem. Eu sei que tens algumas coisas que tu tens dúvida ainda na matemática básica. E é importante a gente resolver isso. Porém, eu acredito que a gente já está há muito tempo também estudando essas coisas. A gente tem que ver um pouco a matéria que tu estás vendo na escola. Falando nisso, tu tens ideia de quando vai ser a tua prova? Vai ser nesta segunda. Ai, 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 tá próximo, hein? Que coisa. Bem, vamos lá. Ele está citando uns outros exemplos aqui de equações de reta. Bem, por que eu chamei isso aqui de equação de reta? Porque, de fato, o gráfico disso será uma reta. Por isso que eu estou falando sobre essas formas de resolver as continhas, né? Bem, vamos focar naquilo que tu pediu. Apesar de ter uma série de contas interessantes aqui, tá bom? Eu acharia relevante a gente fazer também. Mas depois a gente se preocupa com isso. Vamos focar no gráfico. Até porque a gente já estudou coisas parecidas com aquelas na aula passada. O gráfico de uma função do polinomial do primeiro grau. Na aula passada a gente tentou fazer alguns gráficos também. Bem, nessa situação aqui, ele está dando a equação, que eu estou mostrando aqui. Ah, eu não acredito. Ah, cara, você tinha que ter me dito que eu estava apresentando a tela ali. Ai, ai, ai. Desculpe, professor. Tudo bem, a culpa é minha. Tens que lembrar que eu não vejo o que tu estás vendo na aula, né? Não, está bem. Tá bom. Ah, voltando. Deixa eu relembrar tudo que eu estava falando. Ó, aqui nós temos um hexágono, que os lados medem x e dois lados aqui medem 25. Como eu falei para você, a soma disso tudo forma o perímetro da figura. Se eu estou definindo o perímetro como y é igual a 3x mais 50. Ou seja, se eu dizer que x é 100, perímetro é 350. Esse tipo de equação é uma equação de primeiro grau. Por quê? Porque tem um número que multiplica o x e outro que soma. Ok? Aqui Está tem bem. outros exemplos de equação de primeiro grau. Todas essas equações vão dar retas, só que essas retas uma vai ser diferente da outra. Muito bem. Tem um monte de questão aqui que a gente já fez parecida nas outras aulas. Aqui temos um polinômio. Aqui tem uma reta obtida por meio de uma equação, que nem a gente fez na aula passada. Então a equação aqui é 2x mais 1. Como é que a gente obtém uma reta por meio da equação? Igual na aula passada, se tu puxar da memória, tu colocavas os valores no x e recebia valores de y. Era isso que tu fazia. Então, se tu colocares o menos 1 aqui, o y vai ser menos 1. Se tu colocares o 0, o y vai ser 1. É só fazer a conta, né? A gente já fez bastante isso na aula passada, então eu não vou fazer as contas aqui. Tu tens que lembrar. Né? Tu escolhe esse valor de x. Ele escolhe, olha só, é uma escolha. Ele escolheu menos 1, escolheu 0, escolheu 1. 2 pontos é suficiente. Ele quis escolher 3 para ficar mais bonito, talvez. Bem, daí coloca
os valores de x aqui, faz a continha e recebe os de y. Então é isso que está acontecendo. Ele colocou menos 1 para x, o y também dá menos 1. E daí agora ele tem um ponto aqui. Quando tu escreve os dois valores juntos assim, isso denota um ponto. Então essa reta tem o ponto menos 1, menos 1. Se tu colocares x, o y é 1. Aí tu tens o ponto 0 e 1. Se tu colocares o x igual a 1, o y é 3. Então tu tens o ponto 1 e 3. Muito bem, isso aqui são pontos. Agora, o que tu tens que fazer é colocar esses pontos no plano cartesiano. Olha só, aqui está o plano cartesiano. Eu não sei se tu vai poder usar uma folha quadriculada como essa na prova, mas sempre ajuda para manter a organização, né? Recomendaria fortemente que tu tivesses uma dessa para a prova. De toda forma, como é que a gente escreve o plano cartesiano? Coloca duas retas verticais e vai colocando os números, né? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Então, o meio aqui é o 0. 1, 2, 3. E a mesma coisa na vertical. Se coloca os pontos, que ponto é esse aqui? Esse aqui é o ponto menos 1, menos 1. Esse ponto aqui. Por quê? Porque ele está no x menos 1 e no y menos 1. Quem é esse ponto aqui? É o ponto 0, 1. Por quê? Porque para x ele é 0. Mas onde está o 0 do x, professor? 4, 3, x igual a 2, x igual a 1, x igual a 0. Então, o x do 0 está aqui. E onde está o y igual a 1 desse ponto? O x é 0, y é 1. O 1 está aqui no eixo vertical. Y, 1 aqui. Muito bem. Colocar os pontos sobre os eixos é sempre mais confuso. Só que se tu pensares que os eixos são sempre o 0, fica fácil. Agora, qual é o próximo ponto? É o ponto 1 para x, 3 para y. 1 para x, 3 para y, porque ele está justamente aqui no cruzamento do 1 para x e 3 para y. Pronto, com esses pontinhos agora é só tu unir eles numa reta, então tem que levar uma régua para a prova. Se tu não levar uma régua, o teu professor vai odiar olhar a tua prova. Digo isso por experiência própria. É muito ruim ver provas de alunos sem régua, e daí o professor não vai te dar chances, né? Ele pode ser gentil, se tu tiveres sido gentil com ele, se fizeres as coisas bonitas, né? Desenhos grandes, e por aí vai, retos, tá bom? Está Então, bem. esse é o caminho de você ter a equação e encontrar o gráfico, que foi o que a gente fez na aula passada. Agora, né, tu podes fazer o contrário. Tu podes ter o gráfico e obter a equação, certo? Deixa eu ver se tem algum exemplo assim aqui. Ah, bem, todo exemplo é mais ou menos isso, né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma reta aqui e eu mesmo vou obter as equações. Muito bem. Depois eu vou pedir para tu fazer o mesmo. Certo. Nessa reta tem dois pontos marcados. A gente pode pegar eles, mas poderia pegar qualquer outros pontos. Se tu tens a possibilidade de pegar outros pontos, que sejam mais simples de tu entender quais são os valores, tu pegas. Eu acredito que para ti seja fácil entender qual é esse valor e qual é esse. Bem, eu vou dizer o valor desse ponto aqui. E tu vai me dizer o valor do outro ponto. Do ponto verde, eu vou dizer o valor do azul. Bem, quem é o meu ponto azul? O meu ponto azul, perceba, ele é para x menos 1. Por quê? Porque ele está aqui no pontilhado do menos 1. Tudo bem? E para y ele é quem? É o 3, porque ele está aqui na altura do 3. Ele está na horizontal da menos 1 e na altura do 3. Certo, agora é tua vez. Olha bem para esse desenho e me diz, depois de pensar um pouquinho, qual que é o ponto verde, tá bom? Está bem. O ponto verde é 1. Isso, exatamente. Agora que tu tens esses dois pontos, eu te garanto que é possível encontrar a equação da reta, que pelo que eu entendi é o que tu precisa. Muito bem. O negócio é o seguinte, existem na verdade várias formas de fazer isso. Eu vou te ensinar a mais fácil. O que tu tem que lembrar é que se é uma reta, a equação que rege essa reta
é y igual a ax mais b. Em outras palavras, tu precisas saber quem é o A e quem é o B. Basicamente é isso. Saber quem é o A e quem é o B da tua equação significa descobrir a equação, significa encontrar a equação da reta. Tá bom? Então, temos que encontrar a equação da reta, então, temos que encontrar A e B. O número que multiplica o x e o número que soma o x. Tudo bem até aqui? Sim, tudo bem. Tá bom. Como é que eu vou encontrar agora esses valores? Bem, eu vou pedir para que tu decore o que eu vou colocar agora. Para tu encontrar o A, tu tens que fazer delta y por delta x. Agora, quem que é delta y, professor? Bem, delta y são os valores de y subtraídos. Ou seja, esse menos esse. Certo? Sim, Então, certo. tu tem que decorar isso, basicamente. Decorar que o delta y é pegar os valores de y e subtrair. E quem que é o delta x? Pela mesma lógica, tu vai pegar os valores de x. E subtrair também. Muito bem. Bem, quem são os valores de y? É 3 e 1. Então eu posso fazer 3 menos 1. Delta é subtração. Grava isso, subtração. Se tu não lembrar, eu vou colocar aqui uma coisa. Olha só. Isso aqui de PA, isso aqui de PB. É o ponto A e o ponto B. Ok? Tu escolhe quem é o A e quem é o B. Eu escolhi nessa ordem. Tu poderia ter escolhido outros pontos, então a ordem poderia ser diferente, não tem problema. Eu escolhi nessa ordem. Então, o que vai ser? Vai ser o YA menos o YB. Ou seja, o valor do Y no ponto A menos o valor do Y no ponto B. E a mesma coisa embaixo. O valor de X no ponto A menos o valor de X no ponto B. Estou fazendo isso para tu decorar. Na prática, tu vai fazer essas subtrações bem rápido, né? Então, agora vamos ver. Quem que é o A? Vai ser o Y A menos YB. O Y de cima menos Y de baixo, ou seja, 3 menos 1, tá bom? 3 menos 1. Agora, quem são os X do outro? Menos 1 e 1. Então, é menos 1, menos 1. Porque é sempre subtração. Então, é menos 1, menos 1. Tudo bem? Sim, tudo Percebeu? bem até Esse agora. subtrai esse, esse subtrai esse. E bom, agora, pronto. Agora tem que resolver essa conta aqui, que é uma conta bem simples, né? 3 menos 1 é 2. Menos 1 é menos 2. Então, quanto que é 2 dividido por menos 2? 2 a dividir por menos 2. Isso, quanto é? Menos 1. Exato. Muito bem. Então, encontrado o A. O A é menos 1. Então, metade do serviço já está feito. Porque precisamos encontrar essas letrinhas. Só as vermelhas, só o A e só o B. O X e o Y fazem parte da equação, tá bom? Tu não vai encontrar o valor de X e de Y. Eles fazem parte da equação. Temos que encontrar o valor do B. Agora, como é que eu faço? Eu vou escrever aqui. Então, são passos que tu tens que decorar. Até tu entender de fato o que está acontecendo, tens que decorar isso aqui. Então, vamos lá. Agora, uma vez encontrado A, colocamos ele na fórmula e substituímos um dos pontos nos lugares de x e y. Assim, podemos isolar P e encontrar seu valor. Tá, eu escrevi aqui, claro que eu escrevi com bastante detalhes, mas basicamente tu vai pegar um ponto e colocar na equação. Agora eu vou, então, pegar um ponto e diz uma coisa aí. Tu prefere o ponto azul ou tu prefere o ponto verde? Ponto verde. Eu também prefiro o ponto verde porque os números são todos positivos, né? Mais simples.
Então eu vou colocar este ponto. Ou seja, o x é 1 e o y é 1. Aqui não tem nem o que se confundir, né? É tudo 1. Que bom. 1, 1. Então, finalmente, nossa continha vai ficar 1 igual a menos 1 mais b. Agora tem que isolar o b, né? Isso a gente treinou muito nas últimas aulas, né? Olha só por que eu te treinei, né? Em isolar letras, encontrar o valor de x, porque isso aparece com muita frequência na matemática, aparece aqui, olha só. Então, para encontrar o valor do b, nós conversamos bastante, tem que deixá-lo sozinho. Como o menos 1 está aqui do lado direito, eu quero deixar o b sozinho do lado direito, eu vou passar esse menos 1 lá para o outro lado. Então, vai manter o 1 que já está ali. Como o menos 1 está indo para o outro lado, ele troca de sinal, né? Troca de operação. Ela estava negativo, agora está positivo. Finalmente, então, b igual a 2. Concorda comigo, Diogo? E concordo. Ótimo. Então, pronto. Muito bem, acabamos de encontrar a equação. Olha só, vamos recapitular. Bem, no lugar do b eu venho e coloco 2. Vamos recapitular. Isso aqui já é a equação, isso aqui já é a resposta. Se te pedirem contra a equação, é isso que tens que fazer. Vamos recapitular. Tínhamos um gráfico, do gráfico tiramos 2 pontos. Tu tira sempre os pontos que forem mais apropriados para ti, aqueles que forem fáceis de tu reparar. Eu acredito que para ti foi fácil reparar este, e esse aqui também é interessante. Então, ponto verde, 1 para x, 1 para y. Ponto azul, menos 1 para x, 3 para y. Foi o que nós escrevemos aqui. Eu te garanto que se tu tens 2 pontos, tu consegue encontrar a equação da reta sempre. Tu tem que ter essa confiança. Sempre tu consegues encontrar a equação da reta se tu tiveres 2 pontos. Tá bom? Está bem. Tá bom. Então, eu ensinei que tu tinhas que decorar. Ó. Essa parte aqui, decorar. Vou escrever aqui, ó. Para encontrar o A, decorar a fórmula. Essa fórmula aqui, do ΔY dividido por ΔX. Lembrando que delta é subtração, é pegar os valores de y dos teus pontos e subtrair. Se tivesse pegado outros pontos, daria a mesma resposta? Daria a mesma resposta, daria o mesmo valor de A. Não importa os pontos que tu pega, vai dar a mesma resposta. Então, eu peguei os pontos e subtraí, né? Um menos outro, e menos um aqui, chegamos na resposta, então, para o A. Feito isso, vai lá na equação e substitui o A. Tinha o A, agora está o menos um aqui. Para encontrar o B, agora é só você escolher qualquer um daqueles pontos, de novo, e substituir na equação. Quem é que vai sobrar? Vai sobrar só o B. Daí tu encontras o valor do B, tá bom? Está bem. Então está bem. Então eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou deixar aparecendo mais ou menos assim. E vou pegar uma continha para que tu faças. Deixa eu ver uma simples aqui, um gráfico bonitinho. Esse gráfico é bonitinho. Não, mas esse gráfico não vai ser legal porque vai te causar confusão. Esse aqui eu gostei. Tá bom? Então é só seguir a mesma ordem das coisas que eu fiz. Encontrar o ponto, com esses pontos encontrar o A, depois de encontrar o A, encontrar o B, tá bom? Está bem. Tentas um pouco sozinho, qualquer coisa estou aqui para te tirar dúvidas. Ok.
Professor, Diga. pode baixar um pouco para baixo. Claro. Obrigado.
Professor, uma pergunta. Diga. Aqui, aqui na equação do 1 mais 1 igual a b é para somar os dois pontos. Ahn, bem, vamos cuidar com os termos, né? O que tu teves que fazer aqui é, uma vez que tu obteve o A, né? A gente obteve aqui o A menos 1. Eu não sei qual é o teu A, mas tu obteves algum valor para A, certo? Sim. Daí tu escolhes um dos. Olha o que está no texto. Tchau. Tu escolhe um dos pontos, certo? Um deles. Eu escolhi o ponto verde, ok? E essas coordenadas dos pontos, lembrando que a primeira é x e a segunda é y, tu vai colocar no lugar do x e do y. Aqui eu coloquei o x, aqui eu coloquei o y, certo? Uhum. Então, no teu caso, tu tem algum ponto aí, algum valor de x e de y, esses valores você vai substituir na equação com o a já substituído, ok? Ok, professor, eu não ouvi. Por que tu não ouviu? Eu estava uma pessoa a falar e eu não consegui ouvir. Pô, mas eu... Vai lá, tenta um pouco, tá? Preciso ir no Tá banheiro. bem. Mas podemos escolher um ponto, tipo qualquer.
Professor, eu já acabei. Professor, Então, Diogo, conseguiu chegar na resposta? Alô? sim, eu já acabei, professor. Quanto é que deu? Como é que ficou a sua equação, então? Pode, pode ir um pouco mais para cima. Então, eu escolhi os pontos 3 e 1 para A, para o ponto A. Não. A ordem certa é 1 e 3. É sempre o de baixo primeiro. Pois, E o segundo ponto foi quem? pois, professor. É o X primeiro, depois o Y. Então, tá Deixa, errado. deixa ver se eu vou confirmar para ver se está tudo Beleza, certo. Porque pode haver que eu errei por causa desse erro. claro.
Professor, eu já acabei. Ah, é? E como ficou agora? Então, pode ser o resultado da A. Pode dizer. O resultado da A deu 0, o resultado da B deu 1. Não. Bem, eu vou fazer aqui. Atenção, hein? O A é sempre a subtração dos Y. Os Y são os segundos números. Então, 3 menos 1, menos 1, menos 1. Menos com menos dá mais. Então, vai ficar 3 menos 1, que é 2. 1 menos com menos, mais 1, 2. O A é 1. Ok? Uhum. Simplesmente subtrair esse, fiz a divisão. Depois tu refaça a conta. E agora, o B. Quem é o B? Bem, o B tu tens que saber a equação. A equação é y igual a ax mais b. Tu já tens o valor do A, que é 1. Espera aí, ó professor, Oi. eu tinha feito dessa maneira antes. Eu acho que eu fiz um erro e deu 0 desta vez, mas tinha dado um antes. Ah, que bom. Então agora o que tu tens que fazer para encontrar o B e finalizar o problema? Tens que pegar um ponto, por exemplo, o ponto 1 e 3, e colocar no lugar do x e do y. O y é 3 e o x é 1, mais b. Então passo b para o outro lado, b igual a 2. B é 2, o a é 1. Então com isso tu tens a equação. 1x mais 2. Ok? Está bem, Então tu tens bastante coisa aí para fazer. Eu vou propor lá para tua mãe se é possível a gente fazer uma aula no domingo, já que a tua prova é na segunda, tá bom? está bem. Então tá bom. Tchau, até. E já até domingo.